Mas eu queria aqui perguntar, Pablo, ouvinte querido, ouvinte querida, por que no Brasil, de um lado, quando a gente olha para o poder, a gente vê a prudência, o cuidado com todos os temas que envolvem a transformação do país. Então a reforma tributária analisada com todos os detalhes, com muito cuidado, a comissão, vamos ouvir também, e vamos ouvir também, e vamos ouvir também. Reforma administrativa, com muito cuidado, vamos falar só dos futuros funcionários, os atuais não vamos colocar nada porque é tudo direito adquirido. Na reforma da Previdência, para mexer no nosso, o conceito de direito adquirido, era só para quem estava nas vésperas de se aposentar. Quem estava trabalhando há 15 anos, entra na reforma. Já para o funcionário público, não. Então, só muda os novos que vão entrar. É tudo muito cuidadoso. Vamos falar agora de uma reforma política. Temos que avaliar. Vamos avaliar. E a reforma tributária vai andando naquele passo de cágado. Por quê? Porque precisamos avaliar, não podemos tropeçar. Está tudo com muito prudente. E as transformações vão acontecendo devagar. Aí quando você vai para o campo da política, da baixa extração, é uma euforia, uma velocidade, é um bando de gente nervosa. É o oposto. Então, para transformar o Brasil, prudência. Para brigar, é fígado, pâncreas, ninguém usa o cérebro. Então, ontem, nós vimos um exemplo deste exagero, desse comportamento descontrolado, desse comportamento, eu não vou chamar de juvenil, porque os jovens têm a ensinar para esses senhores como se comportar, quando querem, naturalmente. Mas por que a prisão de um sujeito que, segundo a CPI, estava mentindo? Por que, na sequência, o Ministério da Defesa solta uma nota de repúdio a uma fala do presidente da CPI que criticou a presença de militares em denúncias? Se havia o nome de militares envolvidos em denúncia. Nunca vi os militares soltarem uma nota defendendo os civis. O papel do Exército é defender os militares? O papel do Exército é defender o Brasil? Então, os militares, os comandantes militares, o Ministério da Defesa sai em defesa da instituição que não foi atacada. O presidente da CPI fez uma crítica a militares, dizendo que estes caras envergonham as Forças Armadas. E envergonham as Forças Armadas. Por que envergonham as Forças Armadas? Porque as Forças Armadas são marcadas por uma correção, que todos nós reconhecemos, todos nós elogiamos. Quando surgem frutos podres, não é a árvore que está doente, mas os frutos podres precisam ser apontados, sem que com isso se esteja colocando em xeque a existência da árvore. Por quê? Os militares entenderam e viram ali uma crítica à instituição. Porque quiseram. Radicalismo. Voltando. Por que prender o tal do Roberto Dias? Bom, o Roberto, para você prender alguém porque está mentindo, a prisão só se pode, ordenar quando é uma prisão em flagrante. Como é que você consegue provar em flagrante que alguém está mentindo? Você tem que comparar a mentira com a verdade, arbitrar qual é a verdade, e então estabelecer que a que não é a verdade é a mentira. Digamos, portanto, por exemplo, que o Pablo Ribeiro, como aliás aconteceu nesse caso, escrevesse alguns whats, trocasse com a Débora Alfano whats, fazendo referências a mim. E eu, perguntado sobre as afirmações feitas nesse whats, dissesse algo diferente do que está nos whats. Como é que se arbitra que a troca de mensagens entre o Pablo e a Débora é a verdade e a minha versão é falsa? Não deu tempo de investigar. Na hora, diz, não, o senhor está mentindo. Mas como está mentindo? Ele estaria mentindo se ele dissesse que o nome dele é João. O nome dele é João, aí complica. Mas o nome dele é Roberto Dias. Ele não mentiu o nome dele. É óbvio
que esse cidadão enrolou a mais não poder, como enrolaram Fábio Weingarten, Pazuello e todos os que foram lá, tendo algo a explicar, enrolaram em mentira. É um show de mentiras e falsidades essa CPI. Mas cabe à CPI a maturidade de saber lidar com uma situação adversa. O que é uma situação adversa nesse caso? Uma situação adversa é justamente quando você não consegue atingir a verdade de forma simples, por meio de uma simples declaração feita por alguém. Não faz sentido querer que alguém suspeito de cometer um crime. O Roberto Dias é um suspeito número 1 de ter cometido um crime. Que ele seja obrigado a falar a verdade? Como assim? Obrigado? Não existe obrigado a falar a verdade. Aí a CPI tem vários mecanismos para correr atrás da verdade. Para correr atrás da verdade, eles têm documentos, eles podem pedir para ver agendas, mas, no entanto, querem que o sujeito que é suspeito fale a verdade. É uma coisa meio pirada. Aí vem a prisão. Se a prisão tivesse algum significado, alguma consequência real, a gente poderia questionar a prisão, mas pelo menos ela serviria para alguma coisa. Para que serviu a prisão? Para ele ser retirado de lá, se poupando, né, de continuar a responder. Foi levado para um lugar, pagou R$1.000 de fiança e foi embora para casa. Não mudou nada. Não mudou nada. A reação dos milicos é a mesma coisa radical. As posições do presidente da República nesse mundo da política completamente destrambelhadas, agressivas. Os deputados cada vez mais agressivos. Os senadores cada vez mais agressivos. O ambiente tóxico da política nacional. Essa coisa nervosa, essa coisa exagerada, esse horror. E enquanto isso, um país a ser construído que não pode parar e que não vale o argumento de, em vez de investigar, vamos legislar, porque dá para você investigar e dá para você legislar ao mesmo tempo, é a prudência paralisante. Então a gente tem o nervosismo paralisante de um lado e a prudência paralisante do outro lado. E essa prudência paralisante faz com que as reformas não andem, faz com que a economia brasileira continue fechada como está. O ex-presidente do Banco Central, economista, Gustavo Franco, participou de uma live recentemente e fez uma comparação entre o grau de abertura das economias e a renda per capita. E ele mostra que quanto maior é o fluxo de comércio internacional dos países, conforme vai avançando, você vai aumentando a renda per capita. E o Brasil, por exemplo, que não consegue ter um fluxo de comércio que ultrapassa os 23%, 22% do PIB, mantém a sua renda per capita em relação aos Estados Unidos na casa de 16% do que ganham os americanos. Já países como a Coreia do Sul, por exemplo, saíram de 13% do que ganhavam os americanos por ano para 52%. Ou seja, aumentaram brutalmente a sua renda per capita. Por quê? Aumentaram brutalmente o seu comércio exterior. Isso não é só exportação, é um movimento de comércio, é entrada e saída, importação e exportação. Aí o Brasil agora está exportando muito, está importando pouco. É sempre essa coisa elástica que tem a ver com o câmbio, tem a ver com a nossa estrutura econômica. Um país complexo como esse que está jogando a indústria ao Deus dará. Cadê a reconstrução nacional com a pressa e determinação que a gente enxerga nesses trabalhos nervosos da CPI, das notas dos militares, do comportamento presidencial? Cadê isso? Não tem. Então, essa aplicação para a briga, a gente não vê para o enfrentamento dos problemas brasileiros. Se a gente não usar essa energia toda para o enfrentamento dos problemas brasileiros, a gente vai ficar patinando. Eu queria convidar você a pensar por que as mesmas pessoas são tão nervosas e rápidas e ágeis para brigar e são tão lentas e, entre aspas, prudentes para construir um país melhor, o nosso país.
para manter o ringue, eles são bons. Estão lá brigando, a gente vê a palhaçada todo dia. E, no entanto, para trabalhar para a gente, eles são lentos, são improdutivos. O que eles consideram mudanças, e outro dia saiu o estudo, o Senado teve o ano mais produtivo da sua vida, você vai ver um monte de medida provisória, um monte de lei, mas cadê as transformações, as reformas que realmente mudam o jeito de fazer a coisa na economia nacional? Simplificam a contratação de mão de obra, a última foi a reforma trabalhista, tem mais coisas para fazer, para simplificar, abrir uma empresa, fechar uma empresa, contratar, desligar, pegar um empréstimo. A economia precisa receber essa vibração que a gente só vê a negativa no campo da política pequena. Agora, a grande política transformadora, ela está parada. Então, Pablo, eu não sei se você concorda comigo, eu não estou analisando aqui as razões no detalhe que levam a essa energia toda, mas obviamente o ano de 2022 está na cabeça de todo mundo, a briga eleitoral, os governistas apontam, os governistas apontam a oposição de ter uma agenda eleitoral como se o presidente Bolsonaro fizesse qualquer coisa, desse bom dia sem pensar em 2022. Só pensa nisso. Não é culpa dele. Todos só pensam nisso. Mas vem cá, vamos pensar um pouco no Brasil? Presidente Bolsonaro, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Arthur Lira, presidente Omar Aziz, relator, esse relator da CPI, Renan Calheiros, que é um desastre. É um desastre. Vamos pensar o seguinte, durante algumas horas está lá na CPI, mas vamos dedicar algumas horas também. Dá para fazer as duas coisas. O papel do Congresso é fiscalizar e legislar. Não pode ficar só nessa falsa fiscalização e nenhuma legislação, porque aí o Brasil não vai avançar. E a gente depende desses caras. Cada vez mais a gente depende desses caras no Congresso Nacional. Acho até que a gente está dependendo um pouco menos do presidente, o que é muito bom para o país. Mas falta esse sentimento de urgência que eu só enxergo na baixa política.